3 passos básicos para que nós possamos entender melhor a Bíblia. Você gostaria de estudar a Bíblia de maneira mais efetiva, mais direcionada, de maneira a ter mais proveito? Nesse vídeo nós vamos observar 3 passos simples para que nós possamos crescer no estudo da palavra. Lembrando que são 3 passos simples, mas que nós devemos, obviamente, dedicar tempo e esforço. Eu sou o Samuel e esse é o canal Vida Cristã Ilustrada. Que esse vídeo possa te ajudar a ter uma compreensão maior da palavra, a crescer diante do Senhor em conhecimento e na sua graça. Deus te abençoe. Os 3 passos que nós devemos compreender para estudar melhor a palavra é observação, interpretação e aplicação. É particularmente útil para garantir que o estudo das Escrituras não seja apenas intelectual, mas também prático e transformador. Por isso que é importante a aplicação. Na observação, nós devemos entender que precisamos observar os detalhes da palavra de Deus. Primeiramente, observando os termos. A ênfase nos termos revela como o estudo bíblico deve ser cuidadoso ao identificar palavras-chave que muitas vezes são carregadas de um significado profundo. Por exemplo, a palavra crer no Evangelho de João é um exemplo claro de como o autor usa termos específicos para construir a mensagem central do seu livro. Reconhecer esses termos e suas repetições ajuda a compreender o foco e a ênfase do autor, dando mais clareza à mensagem que está sendo transmitida. Existem muitas ênfases que a palavra dá a alguns termos específicos. Você vai observar isso quando você ler todos os livros da Bíblia. Pense, por exemplo, em Efésios. Qual termo se repete no primeiro capítulo de Efésios? No Salmo 119, qual é o termo que repetidamente está ali inserido? Pense sobre isso. Além disso, precisamos observar a estrutura. A estrutura gramatical e literária das Escrituras é crucial para entender como os autores organizam seus pensamentos. Ao se atentar à estrutura gramatical, sujeito, verbo e objeto, o estudante começa a perceber como as ideias se desenvolvem na passagem. Além disso, a estrutura literária, como perguntas e respostas, clímax e resolução, causa e efeito, revela a lógica e a intenção do autor. Isso ajuda a evitar leituras superficiais e explora mais profundamente o texto. É olhar para o texto e ver aonde está o ponto central daquele parágrafo, aonde está o centro daquele capítulo. Precisamos observar também a forma literária. Cada livro da Bíblia tem seu próprio estilo e formato. Isso não pode ser ignorado. A diferença entre um salmo poético e uma epístola paulina é notável. Compreender o gênero literário em que uma passagem se encontra, seja narrativa, poesia, parábola, sabedoria ou epístola, é essencial para interpretar corretamente a mensagem. Cada forma exige um tipo diferente de leitura e análise, e a Bíblia utiliza uma rica variedade de estilos para comunicar a verdade de Deus de maneira eficaz. Por fim, dentro desse primeiro passo sobre observar, precisamos observar a atmosfera. A atmosfera se refere à experiência sensorial e emocional do texto. Transportar-se para o contexto histórico e emocional da passagem bíblica vai trazer às nossas mentes uma nova dimensão e uma nova compreensão. Saber que Paulo escreveu suas cartas enquanto estava preso, por exemplo, torna a exortação para alegrar-se no Senhor ainda mais impactante, como é descrito em Filipenses capítulo 4. Esse exercício de empatia e imaginação nos ajuda a captar não apenas o conteúdo intelectual, não apenas o conhecimento, mas também o impacto emocional e espiritual do texto, tornando ele mais vivo e relevante às nossas vidas. Então, devemos observar os termos, a estrutura, a forma literária e a atmosfera. Depois disso, devemos então ir para o segundo passo, que é justamente interpretar. Para interpretarmos, precisamos perguntar, responder e integrar.
Essas 3 sugestões são cruciais para o processo de interpretação bíblica e vão garantir a todos nós que o estudo seja profundo, preciso e aplicável. Vamos a eles? Primeiramente, perguntar. Fazer perguntas ao texto é uma maneira poderosa de buscar compreensão. As perguntas funcionam como uma chave que desbloqueia o significado profundo do texto. Perguntas como: quem está falando? Para quem está sendo falado? Qual é o contexto histórico? O que esse termo realmente significa? Como isso se conecta com o restante das Escrituras? São essenciais para explorar o texto. Elas ajudam a evitar uma leitura superficial e incentivam a análise crítica. A Bíblia não se embaraça com perguntas. E muitas vezes são justamente as perguntas mais difíceis que levam a uma compreensão mais rica. Depois disso, devemos buscar responder. As respostas para as perguntas vêm da observação cuidadosa do texto. Quanto mais atento o estudante for durante a observação, mais precisas serão as respostas que ele encontrará. Isso implica em fazer uma leitura profunda e detalhada, analisando as palavras, a gramática, contexto cultural e histórico, além da estrutura literária. A chave aqui é que as respostas não vêm de fora do texto, mas são extraídas dele. Por isso, a observação e a paciência nesse estágio são fundamentais. Elas vão permitir que as respostas surjam naturalmente, sem forçar interpretações externas. Por fim, dentro do passo da interpretação, precisamos integrar. Este é um passo que muitas vezes é negligenciado, mas é essencial para garantir que o estudo seja coerente e significativo. Após analisar todos os detalhes, é preciso reunir as peças do quebra-cabeça para formar uma compreensão clara do todo. Isso envolve conectar as respostas que você encontrou de maneira que faça sentido dentro do contexto mais amplo das Escrituras. A integração ajuda a evitar a armadilha de se perder nos detalhes, sem ver o quadro todo. Ao final desse processo, o estudante da Bíblia não apenas conhece o texto, mas entende o seu propósito e a mensagem que ele quer transmitir. Então, não negligenciemos esse passo. Dentro da interpretação, então, nós vimos que devemos perguntar, responder e integrar. Por fim, o terceiro passo que nós devemos dar é aplicar. A aplicação é de extrema importância para que o conhecimento que nós aprendemos nos passos da observação e da interpretação cheguem aos nossos corações para que nós possamos viver as verdades bíblicas. Esse é um passo final e crucial do processo do estudo da Bíblia, porque é onde a Bíblia ganha vida e começa a impactar diretamente nossa vida cotidiana. Devemos lembrar que a Bíblia não é como outros livros, que nós apenas vamos a eles para adquirir conhecimento, mas a Bíblia de fato é a palavra de Deus. Então nós devemos sim ter conhecimento, mas devemos também aplicar esse conhecimento. É o que é descrito em 1 Coríntios capítulo 8, versículo 1. A ciência, o conhecimento, ele incha, mas o amor edifica. Então precisamos analisar duas áreas em relação à aplicação. Primeiramente, precisamos nos perguntar: como funciona para mim? Essa pergunta é essencial porque traz o estudo bíblico para o nível pessoal. O estudo da Bíblia não deve ser apenas uma busca por conhecimento intelectual ou doutrinário, mas uma busca pela transformação pessoal. Cada passagem tem um significado que vai além da mera teoria e que deve ter um impacto direto na maneira como nós vivemos. Perguntar como isso funciona para mim nos leva a refletir sobre como os princípios bíblicos se aplicam à minha vida diária, aos nossos desafios diários e às nossas escolhas. Se a palavra de Deus não está produzindo mudança em nossa própria vida, então há uma desconexão que precisa ser corrigida. Quando a Bíblia nos desafia, confronta ou consola, ela está nos guiando para uma vida mais alinhada com os princípios de Deus. E só podemos compartilhá-la com outros quando ela é real em nossa própria experiência. Além disso, devemos nos perguntar como funciona para as outras pessoas. A aplicação das Escrituras também deve se estender além de nós mesmos. A Bíblia tem implicações profundas para a vida dos outros, seja em nossas famílias,
nossas amizades, na nossa esfera de influência, no trabalho, na nossa comunidade, na igreja. Como as verdades bíblicas podem transformar essas áreas. Por exemplo, como uma passagem sobre perdão pode transformar um relacionamento conflituoso. Como princípios bíblicos sobre honestidade e justiça podem impactar uma decisão ética no ambiente de trabalho. Pensar nas implicações para os outros implica o alcance do estudo bíblico, ajudando a aplicar as Escrituras de maneira prática em diversas áreas da vida. Então lembre-se, esses são os 3 passos básicos para que nós possamos ter um estudo bíblico mais profundo: observação, interpretação e aplicação. Pense sobre essas coisas e aplique esses 3 pontos, esses 3 passos, na sua vida devocional e no seu estudo da palavra, e você com certeza vai crescer diante do Senhor, na graça e no conhecimento dele. Que Deus te abençoe ricamente.